No vídeo de hoje eu vou abordar três assuntos. Em primeiro lugar, eu vou tratar sobre o setor de serviços brasileiro. Foi divulgado o índice de atividade dos gerentes de compra do Brasil, como eu falei, do setor de serviços, e os resultados não são nada bons. Primeira queda desde fevereiro. Depois também vamos abordar a questão ainda, a briga entre especialmente o Judiciário e o Congresso Nacional, especialmente o Senado, a forma como o Parlamento está reagindo às interferências muito claras do Supremo Tribunal Federal. E, finalmente, vamos tratar a respeito de uma ajuda financeira que o presidente brasileiro, Luiz Inácio da Silva, tem a intenção ou teve a intenção de passar ao seu colega argentino por conta de um auxílio político para derrotar o candidato oponente nas eleições que vão ocorrer agora no mês de outubro. E isso é uma coisa politicamente errada, não só em termos morais, mas também no âmbito das relações internacionais do Brasil. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, pessoal, normalmente quando eu trato de setor de serviços, eu uso a informação proveniente do IBGE, que é o Índice de Atividade do Setor de Serviços, que tem mostrado ainda, pelo dado de julho, agosto não chegou, não foi divulgado, crescimento, mas com forte desaceleração. Existem outras formas, não tão diretas, de calcular o que está acontecendo no setor ou o que está acontecendo em qualquer ramo da economia, que são dados antecedentes mostrando ou uma situação otimista ou uma situação, diríamos assim, negativa, ou até as intenções de compra dos gerentes, gestores dessas empresas. No caso, nós vamos tratar aqui de serviços. Esse tipo de dado é calculado por um indicador que em inglês é PMI, que mais ou menos aqui no Brasil se traduziria como atividade dos gerentes de compras. Em setembro, a SP Global, que calcula esse indicador e tem representação aqui no Brasil, fez a análise do setor de serviços. E esse indicador PMI, quando ele fecha acima de 50 pontos, revela uma situação positiva, abaixo de 50 negativa. O que aconteceu com o setor de serviços na sondagem de setembro? Fechou em 48,7 pontos, que é uma situação realmente mais para recessão do que para expansão. É uma situação negativa, sendo bem objetivo. E isso acontece aqui no Brasil pela primeira vez desde fevereiro. Quais são os argumentos dos gestores empresariais para não estarem mais tão otimistas assim? Fundamentalmente, isso aconteceu em função de uma queda da demanda ao setor, especialmente em agosto e setembro, em função de redução de investimentos no setor privado. Como nós já vimos alertado alguns dias atrás, que pelo menos no âmbito internacional, os níveis de investimento do setor produtivo brasileiro estão caindo muito. E se acontece isso, evidentemente vai sobrar, negativamente falando, para o setor de serviços. Essa sondagem também mostrou que a maior parte das empresas reduziu suas equipes de funcionários, ou seja, queda da empregabilidade, e se ressentem como também fator negativo de aumento de despesas operacionais, especialmente no âmbito dos combustíveis. Gente, está aí o quadro. Talvez não seja coincidente com os dados de setembro do setor de serviço que o IBGE vai publicar somente lá em novembro, mas está dentro daquela perspectiva que eu venho apontando aqui no Fora de Curva, de que nos próximos meses a desaceleração do setor de serviços iria chegar a uma situação de operação no vermelho. Eu projetava isso para novembro, dezembro, parece que eu vou ter que, eventualmente, em cima desse indicador, mudar minha opinião e antecipar uma queda do nível de atividade do setor de serviços, que é uma coisa muito grave, um aspecto inquietante para a economia brasileira, dentro daquela perspectiva de que a situação institucional, governamental do Brasil, nesse momento, como está sendo levada, está sim conduzindo o nosso país por uma situação econômica pior do que estava. Estou falando sim em recessão. Ainda tem tempo de mudar para um quadro melhor? Claro que sim. Quanto antes fizerem isso, menos mal. E tal contexto depende do quê? Reversão dessa perspectiva de alta da carga tributária, bem como de aumento dos gastos públicos, gerador de inflação e outras distorções na nossa economia. Agora vamos para o segundo assunto do Fora de Curva. As pessoas de mais idade, como eu, quando frequentavam a escola ou o primário e depois o ginásio, atualmente isso chama-se ensino fundamental, tinham aulas
de matérias como Educação Moral e Cívica e OSPB, que é a Organização Social Política do Brasil. Essas matérias eram com o objetivo não só de explicar como funcionava a estrutura brasileira política, mas com um quesinho de doutrinação, vamos admitir. Mas algumas coisas a gente aprendeu, ou pelo menos deixou gravado na cabeça, como, por exemplo, as funções dos três poderes. O poder executivo executa as leis, o legislativo cria as leis e o judiciário interpreta as leis. E, como nós já tratamos algumas vezes aqui no canal, o que vem acontecendo? Especialmente o poder judiciário, além de interpretar as leis, está criando novos regulamentos sem que haja coerência com as leis, com a Constituição, com qualquer regramento já estabelecido. Alguns exemplos disso, como já falei, é esse julgamento direto pelo Supremo das pessoas envolvidas no episódio do 8 de janeiro, aquele que dizem que é golpe, mas as pessoas não carregavam nenhuma garruchinha, só tinham a força da voz e a expectativa de que segmentos da sociedade, como os militares, intervissem a seu favor. Isso é uma vontade, não é uma efetividade. Também a censura contra vários parlamentares, jornalistas e pessoas que trabalham com comunicação. Isso vem acontecendo em vários casos. Assim como a volta da obrigatoriedade da contribuição sindical, a discussão do aborto e também questão de liberar ou não liberar as drogas. Isso é papel do legislativo. O legislativo tem que criar uma regra para permitir ou não essas questões. E não foi assim que aconteceu ou está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal fez suas próprias avaliações, desconhecendo, como eu falei, Carta Magna, que é a Constituição, e todo o arcabouço jurídico brasileiro, botou os pés entre as mãos, como se fala, e criou suas próprias regras. Aí o que aconteceu? O Congresso Nacional, no caso atualmente, especialmente o Senado, não gostou nada disso e resolveu reagir nessa parte porque significaria a perda do poder do parlamento. E se o parlamento perde poder, deputados e senadores vão ter muito pouco o que negociar com o governo federal em função de verbas, em função até de teses mais nobres para o Brasil. Então parece que há uma disposição majoritária, tanto no Senado como na Câmara, para limitar, para cortar as asinhas do STF. E como que eles estão fazendo isso, pelo menos que eu tenho observado no Senado, de uma forma muito inteligente. Se o Supremo Tribunal Federal, em tese, só interpreta as leis, no momento que eles criam, que o Senado e a Câmara criam leis específicas com a maior clareza, o Supremo não pode fazer nada, tem que acatar. E estão fazendo isso, que eu já estou observando, em duas frentes. Primeiro, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma proposta de emenda constitucional, chamam de PEC, que é o apelido dela, é a abreviatura, na verdade, limitando o prazo de decisão, ou seja, aquele pedido de vistas para analisar melhor o processo não pode ocorrer indefinidamente, é um prazo, se não me engano, estabelecido de 6 meses, e principal, está acabando com as decisões individuais, chamadas monocráticas, de juízes do Supremo. Isso, é claro, tira poderes da alta corte, do Poder Judiciário, que estavam usando de maneira abusiva esses instrumentos. Então, esse é o primeiro round da luta. Será que o Supremo vai dizer que isso é inconstitucional? Acho que não tem como. Está muito claro a redação da emenda constitucional. O segundo ponto até é mais interessante no curto prazo. Vamos recordar que algumas semanas atrás o Supremo aprovou o retorno de uma contribuição sindical obrigatória. Quem não quiser pagar a contribuição, mesmo não sendo sindicalizado, tem que manifestar isso por escrito, e os sindicatos mais malandros, como já está acontecendo, criam várias condições quase que proibitivas para impedir que essa pessoa manifeste a sua inconformidade, a sua oposição em pagar essa contribuição aos líderes sindicais no Brasil, maioria deles um bando de aproveitadores, faço questão de dizer que é. O que aconteceu em relação a essa decisão completamente maluca do Supremo Tribunal Federal indo contra a reforma trabalhista lá de 2017? A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou ontem, terça-feira, o projeto de lei que é o 2099 de 2023, que impossibilita os sindicatos exigirem, sem autorização prévia do empregado,
o pagamento da contribuição sindical. Ou seja, inverteu a situação que é o justo. O sindicato tem direito de existir, claro, é uma questão legítima, mas a pessoa ela é obrigada a se filiar a um sindicato existente? Eticamente não, de acordo com a reforma de 2017 também não, mas o Supremo, por uma questão que eu acho muito pouco digna, resolveu entender o contrário. Agora, esse projeto de lei 2099/23 de 2023 restabelece essa nova ordem. É claro que isso vai ter que ser votado ainda pelo colegiado do próprio Senado, vai passar para a Câmara, sanção presidencial. Se o presidente da República vetar, volta para as duas casas, para o Congresso Nacional, para a derrubada do veto, e parece que tem grandes chances disso acontecer. Uma legislação muito clara que elimina essa interferência do Poder Judiciário, da Alta Corte, dentro do Poder Legislativo. Os senadores, especialmente nesse momento, estão agindo de uma forma inteligente, usando suas atribuições para barrar essa interferência, essa guerra entre poderes. Espero que nesse ponto eles levem vantagem, mas não retiram a crítica aos parlamentares, senadores, deputados federais, das suas articulações com o governo federal, trocando ideias por dinheiro, por verbas parlamentares. Isso aí é realmente uma questão imoral, tem que ser mexida também. É, diríamos assim, uma bagunça, desculpa falar, um surubão entre executivo, legislativo e também judiciário. Então, se é o momento de moralizar, não é só em relação ao poder, é em relação também ao exercício do poder, e essa é a minha opinião. Por falar em moralizar, agora vai o último assunto da Fora de Curva, e daí não esqueça do seu like, do compartilhamento desse vídeo com essa rede de contatos, e aos novos que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, fica aqui meu convite de inscrição, acredito que você vai gostar. E se não gostar, claro, pode se desinscrever depois, fique também muito à vontade. Gente, olha só o que está acontecendo. Política internacional, especialmente no momento atual da história do globo, é uma coisa muito sensível, uma coisa muito delicada. E fica muito mais delicado ainda quando uma nação resolve interferir na dinâmica política de um país vizinho. E isso está acontecendo na relação Brasil-Argentina. Já comentamos sobre isso aqui no Fora de Curva. Tem 3 candidatos à presidência da República ali nos argentinos, sendo que se destacam nesse momento o Sérgio Massa, que é ministro da Economia do atual governo peronista, e o Javier Milei, que realmente é uma carne nova no mercado, é um inovador na política daquele país, propondo uma forma de anarcocapitalismo para derrubar com todas as cacas que fizeram na economia e sociedade argentina nos últimos anos, que levou um dos países que na virada do século passado era um dos mais ricos do mundo a uma situação de miséria extrema para a maior parte da população. E o que aconteceu? O governo federal brasileiro, seu presidente Luiz Inácio da Silva, mantém relações muito estreitas com Alberto Fernandes, que é o presidente atual da Argentina, não é candidato à reeleição por uma rejeição muito grande frente ao eleitorado. Deixou a bola para o ministro da Economia daquele país, o Sérgio Massa. E aí o que acontece? Foi tanta ingerência mal feita naquele país na área econômica que eles ficaram com perfil de dívida impagável. E aí, numa ação política, segundo o jornal Estado de São Paulo, Estadão, Luiz Inácio da Silva, nosso presidente, fez uma atuação nos bastidores para viabilizar um empréstimo de $1 bilhão do Banco de Desenvolvimento da América Latina, que o Brasil tem uma participação, se não me engano, de 35%, para os argentinos, mesmo sem condições, sem lastro para receber esse crédito. Ele acionou, segundo o Estadão comenta, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, no final de agosto, ou seja, algumas semanas atrás, para que ela autorizasse, naquele momento, naquele agosto, essa transação. Essa grana ia servir, no caso, como empréstimo ponte para que o Fundo Monetário Internacional liberasse mais $7,5 bilhões para os argentinos. E é claro, se eu estou comentando sobre isso, é que essa notícia vazou e, evidentemente, causou muita inconformidade com o país vizinho. Nem vou questionar se o presidente brasileiro pode ou não pode fazer isso.
Eu acho que não pode, mas não tenho certeza. Perguntem aos advogados, depois até vou perguntar também. A questão de fundo é o seguinte: o opositor mais forte ao atual governo, que é o Javier Milei, ele é franco favorito para vencer as eleições em outubro, talvez ainda em primeiro turno. E se isso se configurar, assumir um novo governo, que evidentemente vai ter uma impressão muito negativa dos gestores públicos brasileiros, porque em tese eles foram boicotados, foram preteridos pelo presidente da República do nosso país. E será que boas relações comerciais, políticas, econômicas ocorrem numa situação dessas? É claro que não. Milei, quando assumir como presidente da Argentina, é lógico que vai estar com os dois pés atrás em relação a transações políticas e econômicas com o Brasil. E tudo bem, a Argentina é um país com uma economia atualmente muito menor que a brasileira. O Brasil talvez não precise tanto nas relações comerciais dos argentinos para continuar sua rota de desenvolvimento ou de recessão, como eu estou antecipando nesse momento, mas tem outro aspecto. Está acontecendo um reequilíbrio político na América Latina, isso está claro de se ver. Começando pela Argentina, e a Argentina nesse quadro, se o Milei se mostrar um gestor confiável nos primeiros meses de seu governo, pode voltar a ser, pode se transformar na menina dos olhos dos investimentos internacionais na América do Sul, como fornecedor de mercadorias, não só para os próprios argentinos, como para Chile, Paraguai, Uruguai e Brasil. Ou seja, investimentos que poderiam vir para cá vão acabar migrando para a Argentina por maior confiabilidade institucional daquele país, repetindo, se Milei realmente for responsável. Aqui pelo Brasil, como nós já vimos, até como um dos argumentos da queda das expectativas de compra do setor de serviços, a principal delas é a queda dos investimentos. Investimento só cai quando o investidor se sente inseguro em relação ao futuro do país. E é o que está acontecendo em relação ao Brasil. E, em princípio, é o que pode deixar de acontecer em relação à Argentina, que, pela cabeça de Milei, deve buscar consolidar relações comerciais e políticas com países onde se concentram as maiores e melhores empresas do mundo. Estados Unidos, Europa, Japão especialmente. O Brasil está migrando muito claramente para uma relação mais próxima com Rússia, China, Irã e outras não democracias. Quem que vocês acham que vai sair ganhando nessa história? É muito provável um distanciamento político, pelo menos temporário, entre esses dois países vizinhos que fundaram o Mercosul. É uma coisa lamentável, mas é uma coisa natural de se enxergar. Então, vamos aguardar outubro para ver o que acontece. Acredito que o governo federal brasileiro, o presidente da República, pisou feio na bola ao tentar ou ao consolidar esse empréstimo tampão para a Argentina, para o governo argentino atual, como se nós brasileiros estivéssemos cheios da grana, e isso é evidente. Vai custar muito caro para as nossas relações internacionais nos próximos anos. Gente, era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que vocês tenham gostado dos argumentos, dos temas abordados nesse vídeo. E se gostaram, novamente, eu peço encarecidamente, deixe seu like, compartilhe esta película com a sua rede de contatos e, eventualmente, se você está assistindo Fora de Curva pela primeira vez ou uma das primeiras vezes, considere se inscrever aqui no canal, que faz um bem muito grande para a gente, no sentido de continuar proporcionando aos espectadores aqui, com viabilidade para o bolso aqui do Eduardo Starosta, mais análises cada vez mais aprofundadas e aperfeiçoamento, tanto em questão de conteúdo como imagem e som. Tenho projetos interessantes pela frente, gente. Um forte abraço para cada um de vocês. Até breve. Tchau.